Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Rosana Iris. Eu sou Camila Vieira. Eu sou Domênica Mendes. E antes do programa começar, nós queremos agradecer às nossas queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. E você sabe, né, que para fazer o podcast chegar até você, a gente tem vários custos de produção. Então, recentemente, a gente tem essa parceria com o aplicativo da Aurelo, né, que é uma plataforma também de financiamento coletivo. E até o final desse mês, todo apoio feito por elas, por meio da Aurelo, a gente recebe a primeira parcela dobrada. Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, acesse lá aurelo.cc/feito por elas ou no próprio aplicativo da Aurelo, né? Se você não puder fazer o financiamento, você já ajuda a gente também escutando o episódio por lá, que a gente ganha um pouquinho por cada player, então vale bem a pena aí se você apoiar os podcasts independentes que você gosta pela Aurelo. E outra forma de nos ajudar também é, recomendando, né, divulgando aí pros seus amigos, família, enfim, pras pessoas que você conhece, pra escutar o Feito por Elas e a gente chegar a novos ouvintes, né? E bem, como vocês já perceberam, hoje a gente tá aqui com a Domênica Mendes, que pra quem não prestou atenção nos nossos créditos, que a gente fala todo o programa, ela é editora amada aqui do Feito por Elas, entre muitas outras coisas, claro. Então, se apresenta aí pra gente, quem ainda não te conhece. Ai, esse é o meu momento de brilhar, gente. Bem-vinda, Domênica! Ah, obrigada, Camila, com a Rosana. Eu acho que eu já gravei, mas pode ser uma sensação errada, não sei. Mas enfim, eu já participei de algumas edições aqui do Feito por Elas, muitos episódios lá atrás com a Isa. Beijo, Isa. E é uma alegria estar do lado de cá com vocês agora, à frente do microfone. Porque finalmente, gente, o que eu falar, ouvindo vocês vão ouvir de volta, porque eu vou editando, conversando com vocês, sabe? Só que é uma coisa que não tem retorno. Então, finalmente, eu vou ter a conversa do lado de cá também. E, bom, eu sou a Domênica Mendes. Além de ser editora aqui do Feito por Elas, eu também trabalho editando outros podcasts. Eu também sou produtora e apresentadora do Perdidos na Estante, que é um podcast onde a gente fala de livros que foram adaptados para o cinema e para a TV. E a gente analisa lá tanto o livro quanto depois a produção audiovisual, com o intuito de mostrar perspectivas e fazer reflexões de maneira leve sobre a vida, o universo e tudo mais. E eu também tenho um outro podcast chamado Estúdio 31, onde eu falo diretamente com quem é podcaster. Esse projeto, ele faz parte do projeto Podcast é Delas, e ele tem como objetivo ensinar as pessoas a fazerem podcast ou melhorar seus próprios projetos sem precisar de grandes investimentos e de apoio de grandes marcas, enfim, para podcasts independentes mesmo. E, de novo, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, meninas. Ah, vai ser ótimo. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Bem, e o filme que a gente vai conversar aqui hoje também foi bem pedido por vocês. Eu comentei ele brevemente no bloco de lançamentos, né? Mas o programa hoje é dedicado ao acontecimento, o Le Événement, que é um filme de 2021, dirigido pela Audrey Dill. Vamos fingir que é assim que fala, gente. O filme acompanha a história da Anne, que ela é uma estudante de literatura que engravida. Ela tá passando por essa gravidez indesejada nos anos 60, enquanto o aborto ainda é crime na França, né? Então a gente vai acompanhar a sua tentativa por um aborto, né, nessa situação de legalidade, porque é a única possível naquele momento no país, né? E falando um pouquinho da recepção do filme, ele foi exibido na competição de Veneza, né, do ano passado, e levou o prêmio principal, que é o Leão de Ouro. Era um ano particularmente estrelado, assim, na competição. Tinha o Ataque dos Cães, da Jenny Campbell, que a gente tem programa aqui, A Fila Perdida, da Meg, que a gente também tem programa aqui, Spencer do Larraín, Vades Paralelas da Moldova, The Counting Counter, o jogador do Paul Schrader, entre outros. Eram vários filmes de grandes nomões do cinema, assim, e ela levou o prêmio principal, né? O filme também foi indicado a alguns prêmios César Awards, né, que é uma premiação francesa, que a galera costuma chamar do Oscar francês, mas daí ele só levou a melhor atriz promissora pra Ana Maria Bartolomeu, que é a protagonista, né? E além disso, o filme ele é uma adaptação autobiográfica do livro anônimo, né? O acontecimento também de Anne Ernaux, de 2020. Bem, eu não tive chance de ler o livro, mas aqui temos pessoas que leram. Então, Cal, o que você achou aí do livro em si, né?
Sim, eu consegui ler o livro, que é bem curtinho, ele tem 80 páginas, mas o que eu gostei mais foi do filme do que do livro. Eu acho que há muitos pontos no livro que me incomodaram ao longo da leitura. O principal é o fato da autora sempre associar a experiência pessoal de lidar com o acontecimento, né, que é o aborto clandestino, como exemplo de qualquer mulher que algum dia passou por essa experiência. E aí eu vou só pontuar brevemente alguns trechos do livro em que isso fica mais claro, né? Ela escreve assim, quando tá no hospital: "Não me senti diferente das mulheres da sala vizinha. Pela primeira vez sentia-me parte de uma cadeia de mulheres onde passavam gerações." E aí antes disso ela escreve também: "Se eu não relatar essa experiência até o fim, estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres" e tal. E aí tem vários outros trechos que são assim. Mas como uma leitora que está tendo acesso ao relato em primeira pessoa de uma mulher que passou por um aborto clandestino nos anos 60, é inegável que a primeira coisa que a gente imagina é o que deve ter acontecido a tantas outras mulheres nessa mesma época ou em épocas anteriores, né? Eu acho que não precisaria a própria escritora ficar me lembrando disso o tempo todo ao longo do livro. E aí quando ela faz isso, a sensação que dá é que ela quer colocar a experiência dela como se fosse a experiência de qualquer outra mulher. E isso não é verdade, a gente sabe que isso não é verdade, né? A experiência de uma mulher que fez um aborto clandestino porque ela conseguiu pagar 400 francos, né, o que hoje é equivalente a 900 euros, que é o caso da própria Annie Ernaux, né, que, enfim, ela se coloca como uma protagonista da própria história, não é a mesma experiência de alguém que não consegue sequer arrumar esse dinheiro e tenta fazer aborto de forma completamente precária em casa. A gente sabe que não são experiências que se equivalem. E esse é o problema da tentativa de universalizar as experiências das mulheres, né? Talvez seja uma questão mesmo da própria geração da Annie Ernaux, né, ali anos 60, né, o movimento feminista, de, enfim, colocar a sua experiência como se fosse equivalente de todas as outras mulheres, né? Então tem essa coisa da universalização das experiências. E eu acho que, na minha avaliação, eu acho que o filme consegue resolver muito bem essa questão, porque na narrativa do filme a gente acompanha a experiência pessoal da Annie com o aborto, as suas relações com as amigas, com a família, com todo o seu entorno, e aí a gente percebe a Annie na sua singularidade, e não apenas como um token, sabe? Como um símbolo de uma geração de mulheres. Nossa, Camila, é muito bom ter esse seu alerta, né, com relação ao livro, porque assim como Rosana, eu também não li ainda, e agora quando eu for pegar o livro eu vou poder ler, tendo um olhar um pouco mais atento para esses pontos que você tá colocando pra gente, então com certeza vai me ajudar a analisar a obra de outra forma. Eu tenho aqui algumas suposições com base na sua fala, e com base na minha experiência de leitura e tudo mais, eu imagino que por ser escrita em primeira pessoa, é natural que a Annie se sinta como esse token, né, como você coloca, que universaliza a experiência de mulheres, porque eu acho que faz parte mesmo dela talvez enfrentando a própria história, né, aceitando a própria história e se colocando como protagonista da própria história para poder compartilhar, enfim, desse acontecimento, né, utilizando aqui o próprio título do livro e do filme, como algo que ela quer compartilhar com outras pessoas. E eu fico pensando também se o fato dela não ficar voltando e sempre falando, né, que isso a coloca como muitas outras mulheres que também já passaram por isso, até numa cadeia de mulheres, né, e tal, se isso também não vem desse ponto de ela querer atingir leitores que não tem essa percepção e essa maturidade com relação ao entendimento da questão, né, de legalização do aborto e direito da mulher que nós aqui temos. Sabe? Então, talvez ela, ao tentar quebrar esse preconceito e essa corrente de ódio e de punitivismo que a sociedade tem, e assim, não sei como é que tá hoje na França, mas aqui no Brasil a gente passa por isso, né? Aqui o aborto não é legalizado ainda. Então eu não sei se quando ela coloca dessa maneira, na verdade, que ela tá querendo falar, olha, eu sou igual muitas outras pessoas, então existem muitas outras mulheres que passam por isso também, né? E não sei se foi uma tentativa nesse sentido que ela quis se colocar, e enfim... Eu acho que tudo isso ela faz mesmo pra trazer à tona essa tentativa, assim, de tocar na ferida, né, do que esse tema, que é um tabu e não deveria mais ser essa altura do campeonato, mas que é um tabu pra muitas pessoas e muitas sociedades. Faz sentido?
Faz sentido. Eu também imagino que talvez seja nesse sentido, né? De ser um diálogo com um público que não necessariamente conhece, né? Esse tipo de experiência, né? E aí eu acho que ela se coloca, assim, dentro de um lugar, assim, com outras mulheres, né? Que passaram também por isso, né? Ou seja, como se ela não estivesse sozinha, outras mulheres também passaram por isso e eu estou chamando a atenção pra isso, né? Que não é um caso isolado. Aí sim, aí nesse sentido, pra mim, é coerente. Né? E isso, vendo o filme, me veio muito essa sensação do quanto não seria bem transparência a palavra, mas como a realidade das cenas que a gente vê, e a gente vai falar mais sobre elas, né, provavelmente durante o episódio, ou como que é um filme chocante, porque ele não embeleza ou deixa, sabe, sutil, ou ele não higieniza, sabe, o sofrimento, mas também não pesa a mão no drama, eu acho que ele é bem real, e o quanto que isso é chocante e pode ser entendido por pessoas que são punitivistas e que acham que a mulher, se vai fazer um aborto, ela tem mesmo que sofrer porque, nossa, ela está matando uma vida e tal. O quanto que isso pode ser colocado para um lado errado, sabe? Porque se tem uma coisa que aquele filme tem é que depois que você assiste você fica pensando, meu Deus do céu, ela não precisava ter sofrido tanto pra fazer um procedimento médico. E aí, talvez, né, fico pensando que ao tentar se colocar dessa maneira como essa protagonista e acolher essas outras mulheres, ela esteja falando, olha, muitas de nós passamos por isso, muito mais do que você que tá lendo imagina, inclusive nós mesmas, com certeza, conhecemos muitas mulheres que já passaram por esse procedimento e muitas vezes nem se sentem, enfim, confortáveis ou com confiança pra poder compartilhar que já passaram por isso, sabe? De novo, novamente aqui no Brasil, né, onde em 2022 o procedimento do aborto ainda é ilegal. Então é algo pra gente olhar, mas sim, tem essa questão também da universalização, como você falou, né, porque aí você coloca a sua experiência como única no mundo, né, única aceitável, então é um processo de desconstrução mesmo. Bem, eu fiquei curiosa aí pra esse livro, mas vamos falar um pouquinho aí do filme então, gente. Eu assisti ele no cinema, e eu acho que, tipo, a principal coisa que eu lembro, assim, que é importante eu acho destacar, que é a questão da tensão que o filme passa, né? Eu gostei muito de como ele foi montado, dessa questão da divisão por semanas, né, de quantas semanas ela tá grávida, porque você vai vendo tanto pela montagem quanto pelo desconforto da personagem, como ele vai escalando, né, conforme as semanas vão passando. E daí a possibilidade do aborto vai ficando mais complicada, né, conforme ela tá mais tempo grávida. E isso eu acho muito bem construído, essa tensão, ela é muito palpável, assim. Eu não sei vocês, mas eu saí do filme com os ombros na orelha, assim, sabe? Nossa. Quando você fica tão tenso, assim, de tipo, eu ia sair com uma amiga depois e eu falei, gente, agora como é que a gente vive? Vai tomar cerveja no sábado à tarde, sabe? Tipo, meu Deus, que filme tenso. Inclusive, tem cenas, né, bem fortes, né? Porque ele é um filme bem gráfico em alguns momentos e eu acho que essa construção bem crua da direção aqui contribui também pra esse clima de tensão que o filme passa, né? E daí eu queria saber de vocês, se vocês ficaram tão tensa como eu durante o filme. Sim, é muito tenso. Inclusive, eu achei o filme mais pesado que o livro, porque no filme o tempo todo você vê as pessoas ao redor dizendo a ela que não tem nada que ela precisa fazer, que ela não pode fazer o aborto, que o aborto é ilegal. Primeiro o médico diz que a lei é inflexível e que ela pode ser presa, que as mulheres que tentam fazer aborto sofrem dores indescritíveis. Então já tem esse primeiro alerta desse primeiro médico que aparece ali. As amigas, quando ela vai consultar, essas amigas dizem que não é problema delas, né? A mulher que faz o procedimento diz que ela pode ter complicações na segunda tentativa. E no livro, todos esses alertas e interdições não acontecem de forma tão escancarada assim. As pessoas não falam de forma mais direta, elas desconversam, né? É quase como se fosse uma coisa proibida até de se falar. Diferente do filme que a gente vê ela ser o tempo todo repreendida pela decisão que ela quer tomar. Sem falar que no filme, essa estrutura de mostrar as cartelas, né, o tempo todo ali das semanas que já passaram, torna o processo mais angustiante, né? A sequência do procedimento do aborto com a sonda é bem pesada, sem falar na cena do banheiro. Eu juro que eu passei mal com essa cena no banheiro, né? Porque a gente vê ali um close ali do rosto dela, né? Ela, enfim, angustiada que aquilo não sai. E me causou o mesmo impacto que eu tive quando eu assisti ao filme 4 meses, 3 semanas e 2 dias, que também é sobre um aborto clandestino, só que acontece na Romênia, dos anos 80. E esse filme romeno ainda é mais duro, porque quem faz esse procedimento é um homem em um país extremamente conservador. Gente do céu, eu tô aqui anotando o nome desse outro filme pra eu não assistir, a não ser que a não ser que seja assim num dia muito bom, porque eu terminei o filme O Acontecimento
com uma mescla de sentimentos que eu não sei defini-los ainda muito bem, sabe? Já faz mais de 48 horas que eu assisti, eu ainda tô assim, sei lá, tô tomando café e me vem aquelas cenas e eu fico, gente, né? Como que eu vou digerir isso? Assim, não sei, estou em processo de. Mas o acontecimento ele é um filme difícil mesmo de digerir. E eu super concordo com vocês que ele é muito, muito tenso. E pra mim, me parece um verdadeiro terror psicológico, assim, um thriller psicológico, sabe? Ele vai caminhando bem devagar. Então, você tá lá assistindo e você fala, meu Deus do céu, nada acontece. Aí você pensa, é um filme francês, né? Você tá acostumado a assistir filmes de Hollywood, calma. E, de repente, tudo acontece, sabe? E você fala, meu Deus, eu não tava preparada pra isso. E tudo vai dando muito, muito errado, enquanto a protagonista vai ficando cada vez mais sozinha. E a gente do lado de cá, a gente acaba se envolvendo na angústia que ela tá passando. Porque a cada semana vai ficando mais pesado, mais difícil, mais sufocante. E parece que ela vai ficando cada vez... não frágil, mas parece que ela vai se quebrando na nossa frente, deixando de ser quem ela é, porque esse problema que ela tá enfrentando tá ocupando todos os espaços, todas as áreas da vida dela, sabe? E aí a gente começa a sentir o peso disso, né? E eu acho que o filme todo te prepara justamente pra essa cena que acontece no banheiro, né? Logo após o procedimento. E é difícil porque quando ela chega... a cena, no caso, você já tá tão desesperada, envolvida, que eu mesmo sabendo que é uma história real e que a autora sobreviveu e que ela tá bem porque ela publicou o livro em 2020, eu fiquei ali angustiada pensando que poderia dar errado, sabe? Porque ia dar errado, alguma coisa com certeza ia dar errado, porque tudo apontava que ia dar errado. E deu, né? Aconteceu muitas coisas erradas, né? Enfim, então é muito sufocante. Outra coisa que, além dessa questão da tensão, que eu acho que é bem palpável, é legal a gente falar também do isolamento da personagem, né? Porque por ela estar nessa situação de estar tentando algo ilegal, ela não se sente segura pra falar isso com praticamente ninguém. E mesmo pra quem ela fala, tem que ser persuadido de ajudá-la, né? E muitas vezes não ajuda em nada, tipo aquele namorado dela que dá a entender que é o pai da criança, que é um inútil completo, né? Mas eu acho que mesma situação, por exemplo, que a amiga dela acolhe ela lá mais pro final, né? Depois primeiro ela finge que não acontece isso e depois ela acolhe a protagonista. Eu achei aquela cena super bonita das duas e elas nem falam nada, né? Elas só ficam ali juntas, enfim, sentindo toda aquela situação que ela tá passando, né? E eu acho que isso é um grande dos pontos da protagonista, né? Esse isolamento e consequentemente esse silenciamento dela, porque ela tem que passar, além de estar atrás de resolver esse problema, ela tem que passar por tudo aquilo sozinha, dada a questão da ilegalidade, né? E eu acho que, tipo, várias construções que vocês já citaram também, dá até mais raiva você pensar nisso, tipo, aquele médico que dá o remédio lá pro bebê ficar mais forte, e ela acha que é pro aborto. Nossa, gente, essa hora eu fiquei tão puta no cinema. Mas, enfim, acho que o filme é muito bem esperto pra construir isso, assim, pra mostrar o quanto ela tá sozinha, né, na situação. Eu super concordo, e eu acho que isso é mostrado de várias formas, né? Na narrativa, nos acontecimentos e também na posição que a personagem fica em cena, porque ela tá sempre em plano diferente dos outros personagens. Tem uma cena, logo depois que ela vai atrás aí do parceiro, né, enfim, que é corresponsável pela gravidez dela, que ela tá na praia junto com eles. O rapaz, se eu não me engano, se chama Maxime, acho que é isso. E ela sempre aparece longe do grupo de amigos, né? Tá um casal ali de amigos, ele, e sempre ela tá um pouco pra trás, ou, sabe, deslocada do grupo. Ela nunca tá fazendo parte dela, sempre tá um pouco mais próxima da gente, inclusive, né? Talvez pra dar essa sensação de intimidade que a gente sabe o que ela tá passando, mas eles ou não sabem ou não se importam, né? Ele não se importa tanto, é um fato, mas talvez o casal de amigos ali nem saibam, né? E me chamou muita atenção nessa cena, porque eles estão chegando na praia e o casal ali da frente tá comentando sobre o assassinato de uma celebridade que eu acho que é a Marilyn Monroe, que eles começam a criar ali teorias conspiratórias. E aí você fica pensando, pô, ela é jovem, mas ela não consegue se conectar com eles pra falar de um assunto que tá sendo muito falado, porque ela tá passando por um verdadeiro inferno ali dentro da intimidade dela. E ela fica andando mais pra trás, enquanto a conversa vai rolando lá na frente, quase como se colocasse uma separação entre quem pode se dar o privilégio de ter uma vida cotidiana e, enfim, criar teorias conspiratórias e seguir a vida, e ela que não consegue porque ela tem que resolver isso. E essa gravidez, nesse ponto, tá cada vez mais sufocando ela e tirando tudo que ela
né, enfim, tem e ela quer, porque ela precisa resolver isso. E eu acho também que isso fica claro em cenas onde, por exemplo, ela começa a se afastar, né? Ou melhor, a se afastar dos estudos e dos livros, porque ela precisa resolver esse problema e não à toa é vendendo os livros que ela tem, por exemplo, que ela vai conseguir, né? O dinheiro para fazer o procedimento, né? Quando ela tenta, após a primeira tentativa, fazer com que o aborto dê certo, ela utiliza livros pra tentar, né, ajudar ela a passar por isso. Então eu acho que é sutil, mas tá ali, sabe? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. É curioso vocês duas sentirem isso, porque a impressão que eu tive é que no livro esse isolamento da protagonista é bem maior, porque a gente percebe o silenciamento de quem ela vai procurando. No livro não tem muita presença dos pais, e eu fiquei até surpresa quando eu vi o filme, né, porque no filme eles estão muito presentes em algumas cenas bem marcantes, né, há várias cenas da protagonista com os pais, principalmente com a mãe, né, acho que ela tem uma presença ali maior, né, dos dois. E existe também uma relação muito próxima com um professor que se importa com o baixo rendimento dela nos estudos, né, você vê aquela conversa ali entre eles dois. E no livro a Annie é mais velha, né, tem 23 anos, já está na faculdade de letras, escrevendo a monografia, ela aparenta ter mais responsabilidades, e no filme ela ainda está se preparando para ingressar na faculdade, é mais jovem, tem um círculo maior de amizades. Só que também é isso que vocês já falaram, né? Existe muita dureza nessas relações por causa da ilegalidade do aborto. Camila, você falou desse professor e eu acho que ela fala ali uma das falas mais marcantes, né, do filme todo, que quando ele fala pra ela, olha, seu rendimento tá ruim, o que aconteceu? Você tá com algum problema? E ela fala, me dá um material pra eu voltar a estudar. E ele fala, mas o que aconteceu? Você estava doente? Ela fala, assim, de uma doença que somente mulheres têm, que as transformam em donas de casa. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, né? É uma fala forte, né, dentro da percepção dela. E eu acho interessante mesmo esse cuidado que esse professor tem com ela, né? De certa forma, ele é um orientador mesmo dessa carreira acadêmica dela. Eu não sei, você falou que ela tem 23 anos no livro. Vocês acham que ela tem quantos anos no filme, gente? Uns 18, 19? Acho que sim, acho que por aí. Ou 17 ou 18, né? Porque ela ainda vai, enfim, tentar ingressar na universidade, né? Ela tá ali se preparando pra isso, né? Pra fazer o exame. Eu tive essa sensação também que ela era, nossa, gente, muito nova, né? Mas falando além dessa relação que ela tem com o professor, e eu acho também que ela até tem, de uma forma bem prática, um respeito ali através daquele outro... Eu não sei se ele é um médico, que é aquele primeiro profissional da área da saúde que fala que ela tá grávida. Eu não sei se ele é um médico ali do alojamento, enfim. Mas eu acho que ele também, ainda ali, ele, não é que ele acolhe, mas ele respeita ela enquanto uma mulher, sabe? Apesar de deixar claro, né, que ele é contra o procedimento, enfim. Mas existe um outro personagem que eu achei complexo, que é o Jean. E eu não sei se vocês se lembram quem ele é, mas ele é aquele amigo que ela pede ajuda logo ali no começo do filme, e a primeira reação dele é olhar pra ela, falar não e sair andando, né, literalmente fugindo dela, e depois eles vão ali e tal, jantam juntos, e ela naquela expectativa de que ele vai ajudá-la, e ele resolve que a melhor ajuda que ele pode dar pra ela é resolver transar com ela, com a justificativa de que nada pode dar errado, já que ela tá grávida, né, e nessa hora eu fui do, vamos gente, alguém tem que ajudar ela, pro que cara mais desgraçado em questão, assim, de segundos, né, assim, Sim. Nossa, que raiva. Sabe? Meu Deus do céu. E quando ele é que faz a ponte pra ela conseguir fazer o procedimento, porque é ele que acaba fazendo a ponte, né, entre ela e a moça que vai dar o telefone pra ela poder chegar até a moça que, enfim, vai ajudar ela a resolver o problema. Eu vi, e aí foi meio que não faz mais que obrigação, sabe? Porque foi um sentimento de, cara, eu não gosto de você, mas depois eu volto para te xingar devidamente quando ela estiver segura, porque o que me interessa é ela, sabe? Mas eu não esperava que seria ele, e uma coisa que eu gostei muito é que ele não volta pro filme depois, sabe? Então eu falei, olha, o foco realmente é ela, sabe? Não precisa falar, olha, ele voltou e eles continuam, sei lá, amigos ou tem algum contato. Não, ele fez merda, ele fez o que ele tinha que fazer, não interessa mais quem ele é na história, sabe? Eu não sei, vocês sentiram isso também com relação ao Jean, essa escolha de não trazer ele de volta? Eu não tinha reparado nessa parte, assim, eu fiquei meio surpresa que é ele que passa o número também, ou contato lá, mas não foi um personagem assim que me marcou tanto, assim, no filme.
Diferente da, né, vamos falar um pouquinho da protagonista, né, que eu acho que ela carrega muito o filme, né, eu acho que das atrizes, eu acho que o trabalho dela é o que mais exige, né, claramente, porque ela tá carregando o filme, né, a cara dela o tempo todo, e ela passa por situações bem tensas ali, né, e ela é super jovem, como vocês já falaram, né, tipo, tanto a atriz quanto a protagonista, eu acho que ela entregou muito, assim, no filme, e eu acho que essa direção da diretora aqui também deixa a gente muito próximo dela, né, e tem essa crueza também, eu acho, assim, de a gente fica muito sentindo o que ela tá sentindo, né, então eu acho que é bem exigente dela enquanto atriz, então eu gostei muito do que ela fez aqui. Eu também gostei muito, e eu super acho que a atriz domina o filme inteiro. O tempo todo eu ficava na torcida para que ela conseguisse realizar logo o procedimento para poder seguir com a vida dela. E eu acho que ela trabalha muito bem com os silêncios e a carga dramática que a história pede. Porque as cenas que ela faz, por exemplo, as tentativas de aborto e as cenas pós o procedimento, elas são muito chocantes. E depois vem aquela cena do banheiro, né, que a gente já comentou aqui. E eu acho que ela me ganha mesmo na força do apesar, sabe? Ela tá decidida e em vários momentos eu fiquei pensando, e se fosse comigo? Sabe? Ela realmente conseguiu fazer eu passar dessa sensação de telespectadora só. E eu acho que se eu tivesse no lugar dela, eu não conseguiria lidar com o que a Anne lidou sem perder totalmente o controle da minha vida. Assim, eu não tenho tudo isso, não. Eu não ia dar conta. E a Ana Maria, ela conseguiu colocar tudo isso em cena, sem forçar barra. Porque é um trabalho que poderia ter dado muito errado, né? Ele trabalha nas sutilezas, apesar do drama. E ela me convenceu demais. Eu acho que todas as mulheres ali, na verdade, se a gente for para pensar, elas têm papéis muito importantes, sabe? Porque no final do dia, são as mulheres que vão te ajudar numa situação dessa. E mesmo que elas não concordem com o que você faz, são elas que vão salvar sua vida quando você estiver perdendo a sua consciência. E eu acho que tem muito de sororidade ali em vários momentos, da moça, por exemplo, que dá o telefone pra ela, da moça do procedimento, até a outra menina que no começo do filme tava super implicando com ela e no final pode ter salvo a vida dela, que também é uma personagem que eu não esperaria que fosse se importar, né, de acolhê-la naquele momento lá que ela tá passando pelas dores, né, um pouco antes de, enfim, acabar o problema e começar um outro, né, que é a famosa cena do banheiro. E é a moça que corta o cordão umbilical, né? Também. Isso. Que aparece ali, que é fundamental ali naquela cena, né? Enfim, mas eu gostei bastante da atuação da Ana Maria. E outro ponto forte do filme é a direção de fotografia, porque a câmera ela é muito próxima da atriz e vai acompanhando por onde ela passa, né? O que torna as ações mais realistas, né? A proporção de tela, né? Que é 4:3, também torna essa imagem mais próxima do retrato, né? Ou seja, acompanhando essa protagonista, né? Fazendo um retrato do que ela tá passando ali. E a iluminação também é muito bonita, mais próxima do natural. Então é um ponto que me chamou muita atenção. E daí também queria comentar um pouquinho o final do filme, né? Porque eu fiquei com algumas dúvidas quando eu assisti, mas depois ele foi crescendo em mim, eu fui tendo outras ideias, assim. E bem, alerta de spoiler. A protagonista, ela sofre o aborto auto-infligido sozinha ali no final, né? Que daí acontece a cena do banheiro, que a gente falou algumas vezes, cortam o cordão lá. E ela sangra muito, né? E daí essa amiga dela leva ela pro hospital, né? Pra ter acesso a um médico, né? Pra cuidar dela. E logo na sequência a gente tem uma cena um pouco etérea, assim. E a gente vê ela na escola, ali na faculdade de novo. Então eu acho que fica meio ambíguo, pelo menos pra mim ficou o que acontece mesmo, né? Que pode ser, é um retorno do começo, não é? O que aconteceu com ela? Hoje eu já tenho, acho que alguma outra opinião, mas eu queria saber o que vocês acharam desse final. Eu não senti muita dúvida, talvez pelo fato de ter lido o livro antes e saber que a personagem é uma sobrevivente. Aí não vale, né? Mas assim, eu vou dar algumas pistas do que tá no filme que eu acho que acabam tirando um pouco essa ambiguidade, né, assim. Mas no livro, o que acontece? Ela realmente passa mal após o aborto, né? Vai parar no hospital, os médicos fazem a curetagem, tem vários trechos em que ela relata como é que ela saiu do hospital, o que aconteceu. Tem mais detalhes, né, sobre esse ponto que aconteceu depois, né? O que foi que aconteceu com o corpo dela, os seios dela começam a inchar e doer, né? Que começa a produzir leite. E no filme ela vai parar no hospital e depois salta pra
aquela cena na faculdade, né, que tem uma cartela que indica ali ser 5 de julho, que é muito breve, né, aparece essa cartela lá de 5 de julho. E aí eu fiquei tentando resgatar os tempos no filme, daí você vê que no início do filme, na cena em que ela tá preocupada porque a menstruação dela não desceu, ela anota nas páginas de abril do diário, e aí aparece a cartela em que já tá com 3 semanas, né, ou seja, 3 semanas de gestação. E quando ela faz o aborto, já eram 12 semanas de gestação. Então, acredito que 5 de julho seja depois do aborto mesmo. Só que no livro, 8 de julho seria a data em que o parto dela seria previsto, caso ela não abortasse, né? Porque ela recebe, tipo, uma espécie de documento, assim, do médico, né? De atestado de gravidez, vamos dizer assim, né? E aí fala lá que 8 de julho seria a data possível do parto, né? Então, são datas diferentes. No livro, são datas diferentes do filme. O que é interessante você falar isso porque, não sei se eu vou forçar a barra aqui, mas me passa uma sensação maior de a sua vida vai mudar em julho, de um jeito ou de outro, né? Então, no atestado lá seria, isso, você vai passar pelo parto e puerpério, vai ter que lidar aí com a maternidade, aprender a lidar com ela, e pela possibilidade, né, enfim, pela escolha que ela tem ali, como ela consegue fazer o procedimento no filme, talvez a direção, quem fez o roteiro, enfim, tenha optado por manter a mesma data pra passar essa ideia de, olha, a vida realmente mudou. Por quê? Porque ela passou pelo procedimento, né? Isso faz parte da vida dela. E realmente, né, a primeira semana de julho. Só não era o maior medo ali dela, porque ela conseguiu passar. Então, coloca mais uma camada de depois daquele julho nada foi igual, sabe? Né? Não sei se eu tô forçando a mão aqui no drama, né, da interpretação, enfim. Mas eu também não tive dúvida nenhuma que essa última cena aí do início de julho, do dia 5 de julho, era após o procedimento, porque ela consegue realizar o aborto depois da segunda tentativa com a moça que faz os procedimentos, e como a moça alerta pra ela, é possível dela ter complicações. E o desespero que a gente tem são essas complicações que a gente não vê exatamente em tela, mas a gente entende porque ela sai carregada e quase inconsciente do alojamento. Então, você não respira até você ouvir as palavras aborto espontâneo saindo da boca do médico, porque se eles colocassem que ela fez um aborto clandestino, ela seria passível ali de punição legal. Então, é muito angustiante, né? Ela tá quase perdendo a consciência, e aí a enfermeira pergunta o que a gente coloca, e quando ele fala aborto espontâneo, aí ela vai perdendo a consciência, e vem aquela luz na câmera que eu entendo que é pra simular que ela apagou, mas pra mim também remete muito a uma libertação, sabe? Acabou. Passei por isso tudo. E depois ela retoma a vida dela e volta pra escola pra fazer a prova, que inclusive durante todo o filme, né, falado dessa última prova e quanto que ela e os colegas de turma têm que estar preparados pra isso, porque senão eles não vão conseguir passar. E esse era o maior objetivo de vida dela naquele momento, era poder passar nessa prova. E aí eu acho interessante que ela volta e também me dá uma sensação muito de continuidade da vida comum, né? Tanto que a amiga que a acolhe antes deles passarem pela porta pra fazer a prova é aquela amiga da cena que a Rosana comentou agora há pouco sobre o silêncio das duas, né? Que ela acaba acolhendo a Anne, né? Então, me dá muito uma sensação de... Ok, existe uma continuidade. Que nem todo mundo se importa com o que você fez mesmo, porque tá todo mundo cuidando da própria vida. E 2, que essa amizade vai continuar, porque a amiga loira que fala pra ela não, de jeito nenhum, eu nunca mais quero ouvir falar disso, ela não tá nessa cena, né? Ela não faz parte desse acolhimento. E nesse momento você fica completamente vulnerável, porque você não sabe o que você tá sentindo, você não sabe se é paz porque ela conseguiu, se é raiva porque ela sofreu tudo aquilo, se é angústia porque pra você ainda é muito recente, então não passou esse monte de sensações. Se é desespero porque você tem um útero, então você poderia estar ali ocupando esse lugar que ela ocupa. Se é felicidade porque agora ela vai poder seguir com a própria vida. É uma intensidade absurda o final desse filme. E aí sobe crédito e vem aquela música mega tensa enquanto você fica parada olhando pra televisão com aquele monte de crédito subindo e você não tem força pra pegar o controle e desligar, sabe? E aquela música, né, te sufocando. E, gente, é muita coisa, assim, junto e misturado, mas eu acho que é um trabalho primoroso, assim, esse filme. Ele me fez diferença na minha vida, sabe? Ele é difícil, mas ele é aquele tipo de filme que você fala, é bom
Mas que difícil, não é um filme pra você assistir como entretenimento, né? Não vai te dar prazer de assistir ele, né? Então... Eu só ia comentar isso que a Ká falou agora, que eu acho muito interessante de isso do que no livro a gente tem mais detalhes de como aconteceu depois que ela vai pro hospital, o que acontece com ela, porque eu acho que o filme passa muito mais essa sensação de o que é relevante ali é que a vida continua, né? Que daí ela vai fazer a prova, ela vai ter, enfim, a vida após aquilo, não é necessariamente, tipo, teve o procedimento, teve o acontecimento, como a gente falou, e é isso, entendeu? O filme acaba nesse tom de, tipo, a vida continua, né? Então eu acho ele muito, muito esperto nisso, assim. E apesar de eu ter visto no cinema, ele já tá disponível aí no streaming, né? Então quem tiver o HBO Max pode assistir o filme. E como o pessoal falou, gente, não é muito fácil aí, mas vale muito a pena, assim, é um filme muito, muito bom. Assista num dia bom. Esteja preparado. Vai preparado. Enfim, aí agora a Isa vai comentar aqui um pouquinho sobre o filme Aquilo que Eu Nunca Perdi, que é um documentário sobre a Alzira Spindola. Bloco de lançamentos. Olá! O bloco de lançamentos dessa edição é sobre o documentário Aquilo que Nunca Perdi, que é dirigido pela Marina Tomé. Esse documentário ele conta um pouco sobre a trajetória e as ideias da cantora Alzira E, que começou compondo com os irmãos dela, o Geraldo e a TT Espíndola. Ela se mudou para São Paulo e ela estabeleceu parcerias musicais com Almir Sater, com Itamar Assunção, com Ney Matogrosso, e ela tocou essa carreira enquanto criava 5 filhos, compõe com muita poesia, passando pela MPB, pelo sertanejo, e hoje em dia é aí vocalista de uma banda de rock. Eu achei um documentário um pouco irregular na abordagem, ele é um tanto quanto convencional na estrutura de cabeças falantes, misturadas com as imagens de arquivo. Mesmo curtinho, eu acho que ele arrasta um pouco, ainda mais pensando que ela é uma figura tão interessante, mas eu acho que pode ser um documentário bacana tanto pra quem já conhece ela, quanto pra quem for conhecer a carreira da artista por meio dele. O filme Aquilo que Nunca Perdi estreia agora no dia 8 de setembro nos cinemas. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd Feito por Elas. Avalie no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. Todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post. Além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts. E também estamos no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. Mande seus comentários pelo nosso e-mail, contato@feitoporelas, ou no nosso site, feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa será sobre o Livro dos Prazeres, da Marcela Lordi, que estreia no cinema no dia 22 de setembro, e sobre a viagem de Pedro, da Laís Bodansky, que estreou no dia 2 de setembro. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Até mais. Obrigada, Domênica. Valeu, Domênica. Obrigada a vocês, meninas. Até a próxima. A pesquisa, pauta e o roteiro são de Camila Vieira, Rosana Iris e Domênica Mendes. Produção Isabel Wittmann. Edição Domênica Mendes. Arte da capa Isabel Wittmann. A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.